Amados, o diácono Thales e a Natália estão trazendo o Álvaro para o seu batismo. O reverendo Áforo Marcondes está conosco, vovô do Álvaro, e vai ministrar, celebrar o batismo aqui com o Álvaro, né? Reverendo Áforo, por favor. Boa noite, meus irmãos. Apesar dos 35 anos de pastorado, estou me sentindo como se fosse a primeira vez aqui na frente da igreja. Nós estamos aqui para batizar nosso querido neto, meu, da Rosa, do Massuia e da Liliane. Tem nossa família aqui junto, também minhas cunhadas, minha cunhada e meus sobrinhos que vieram para esse momento tão precioso para nós. Gostaria de ler um versículo aqui da Palavra de Deus. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. As igrejas reformadas, das quais a nossa denominação presbiteriana faz parte, entende que o povo de Deus, desde o Antigo Testamento, ele é continuado pela igreja. Que a igreja não começa na nova aliança, mas ela é uma continuação da velha aliança celebrada lá com Abraão no passado. E aquela aliança continha um sinal que era também um selo. Esse sinal era uma cirurgia feita nas crianças do sexo masculino, a circuncisão. A circuncisão não salvava aquela criança. Era um sinal, era uma figura, a remoção da carne do pecado, diz a palavra de Deus. Mas era também um selo que garantia que quando aquela pessoa cresce no Senhor, quando ela cresce naquela mesma aliança, ela seria então plenamente integrada ao povo eterno de Deus, a comunidade que não cessa aqui nesse mundo. O Novo Testamento nos ensina que o batismo substituiu a circuncisão, expandindo a sua aplicação tanto para homens quanto para mulheres, porque em Cristo não há nenhuma divisão. Da mesma forma que a circuncisão, o batismo não salva. A água do batismo não lava pecados. O batismo não requer arrependimento de quem o recebe, assim como a circuncisão também não, salvo no caso de batismos de pessoas adultas. Mas o batismo também é um sinal e um selo de ingresso na comunidade da aliança. Como sinal, ele prefigura o sangue de Cristo que nos lava dos nossos pecados. E como selo, ele garante que quando o Álvaro, no tempo oportuno, consciente e maduro, declarar a sua fé no Senhor Jesus, então o selo aqui estabelecido, o sinal aqui realizado, este ritual que hoje o fazemos em obediência à palavra de Deus, porque assim cremos. O batismo não é uma tradição e não é um mero costume, mas é uma ordem na palavra de Deus. As crianças sempre fizeram parte do povo da aliança e nunca foram excluídas. Não há nenhum versículo que as excluíra no Novo Testamento. Então nós entendemos que obedecemos a palavra de Deus ao celebrarmos o batismo. Todos os batismos de pessoas adultas no Novo Testamento, quando a família estava presente, diz a palavra de Deus que toda aquela casa foi batizada. E as famílias eram muito numerosas. Havia crianças, os próprios criados da casa faziam parte da família. Então nós temos muita segurança
nesse ato que realizamos, introduzindo o nosso querido neto, o Álvaro, na comunidade da aliança. Isso implica solenidade, implica responsabilidade dos pais, da família e da igreja. Eu passo a fazer algumas perguntas aqui para o meu filho Thales e a minha nora Natália, que são perguntas que podem parecer retóricas, porque uma vez que eles estão aqui à frente, essas perguntas, as suas respostas são autoevidentes. No entanto, elas implicam um profundo compromisso perante Deus, perante a igreja, perante a família também. Thales e Natália, vocês afirmam que Jesus Cristo é o nosso único e suficiente Salvador? Sim. Vocês afirmam que a palavra de Deus é a nossa única regra de fé e prática plenamente suficiente? Vocês creem que, crendo no Senhor Jesus, vocês fazem parte de uma comunidade da aliança inumerável, iniciada lá no Velho Testamento, continuada no Novo, e que vai um dia se reunir gloriosamente na eternidade? Vocês creem que Deus, ao colocar nos braços de vocês o pequeno Álvaro, Deus tinha um plano para ele, para que ele também participasse da comunidade da aliança e do seu povo? Vocês se comprometem diante de Deus, diante da igreja, a orarem pelo Álvaro e com o Álvaro, a lerem com ele a palavra de Deus, a ensiná-lo a amar a Deus, amar a palavra, amar aos irmãos, amar a igreja, trazendo regularmente a igreja para este fim? Eu queria perguntar à igreja, vocês se comprometem a ajudarem em tudo quanto possível a que o Thales e a Natália possam bem cumprir as promessas que hoje eles estão fazendo aqui perante todos nós? Sim? Prometem orar por eles? Prometem, no que depender de vocês, a promover um ambiente no qual o Álvaro se sinta sempre amado, aceito e acolhido, inspirado? Prometem empenhar esforços para darem sempre bom testemunho a essa pequena criança que Deus nos dá e a coloca em nosso meio? Amém. Vamos colocar em pé. Álvaro, filho da promessa, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, nós suplicamos humildemente que ratifiques, ó Deus, na tua glória, na eternidade, esse gesto simples que aqui fazemos, mas fazemos, ó Pai, com os nossos corações inteiros. O fazemos de forma contrita, o fazemos de forma agradecida, o fazemos de forma comprometida, o fazemos solenemente, ó Pai, na tua presença, na presença dos irmãos, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Aproveitando que o reverendo Afro está conosco, vamos ouvi-lo. Ele vai trazer para nós a palavra nessa noite. Queridos, eu queria especialmente agradecer ao pastor Gustavo a oportunidade, o privilégio de estar aqui nesta noite,
a todo o conselho, agradecer à igreja como, de maneira tão amável e carinhosa, tem acolhido aqui a nossa família, nossos filhos. Ficamos muito felizes e agradecidos a Deus por isso. E, obviamente, sou agradecido a Deus por poder estar aqui com os irmãos nesta noite para compartilhar a palavra de Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 2. Aproveito para trazer também o abraço da nossa igreja presbiteriana de Vila Aurora, lá em Rondonópolis, onde estamos pastoreando há 32 anos. Eu disse ao pastor Gustavo que acho que a igreja tem orado pouco e por isso Deus os tem castigado com a nossa presença lá esse tempo todo. Ali nós envelhecemos, ali nós criamos nossos filhos, e ali nós temos sido muito felizes e muito abençoados numa igreja de amigos. É uma igreja muito amiga, muito carinhosa, muito acolhedora. Todos são convidados a, passando por lá, nos visitarem. Mateus, capítulo 2, versículos de 1 a 12. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda a Jerusalém. Então, convocando todos os principais, sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Com isso, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com que precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra, sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Vamos orar mais uma vez. Convido-vos a baixarem as cabeças, fecharem seus olhos. Senhor, nesse dia tão agradável, tão festivo, nesse momento tão especial, tão rico, tão inspirador, nós pedimos que agora o Senhor nos contemple, nos presenteie com a compreensão desta pequena porção da Tua Palavra, para que ela nos sirva de alimento, que ela nos sustente, nos fortaleça, nos desperte e nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.
Meus irmãos, eu nunca assisti uma partida de beisebol. Nunca. Já vi, assim, acidentalmente, de passagem, mas nunca assisti uma. Eu não sei nenhuma regra de beisebol. Nenhuma. Eu não torço para nenhum time de beisebol. Já basta torcer para o tricolor paulista, que já me dá tristeza suficiente. Não preciso de mais nada. Mas eu sempre achei bonito o material do beisebol. Sempre achei bonito os apetrechos desse esporte. Especialmente o taco. Sempre achei bonito o taco de beisebol. E uma vez meus filhos me presentearam no dia do meu aniversário com um taco de beisebol que eu coloquei como adorno no meu local de trabalho, juntamente com 3 bengalas. Eu também gosto muito de bengala, embora ainda não tenha precisado usar. Sinto que está próximo. Ali tem uma bengala que também meus filhos me deram. Eles sabiam que eu gostava de bengala e me deram uma bengala. Freud deve explicar isso com certeza. E tinha mais 2 que foram da minha mãe. Eu presenteei minha mãe com 2 bengalas. E quando ela faleceu, eu as peguei e também coloquei lá, adornando o meu local de trabalho. No último final de ano, no amigo secreto da família, eu tive o privilégio de ser tirado pelo Álvaro. O Álvaro tirou o meu nome, também ficou muito feliz, com certeza. E o Álvaro, informado pela família, acabou me dando uma luva de beisebol, com 3 bolinhas. Uma delas está aqui. Eu trouxe para dar de presente para ele hoje, como lembrança desse dia especial. Meus irmãos, presente tem alma. Nós não nos damos conta muitas vezes, mas presente tem alma. Um dos males, entre tantas virtudes da nossa cultura, é exatamente a perda do conceito de dádiva. Presente, oferta. A nossa visão utilitária das coisas ofuscou o sentido da dádiva em si, da dádiva pura. Aquela que é impagável, às vezes inútil até, e cuja maior recompensa para quem a fez é tão somente tê-la feito. A dádiva ou o presente é alguma coisa que tem alma, que tem um pedaço de quem deu. O presente e a dádiva, o dom, a oferta, tem um presente daquele que deu. Ela é, antes de tudo, uma autodoação. A dádiva verdadeira, autêntica, é um doar-se a alguém. Quando se faz uma verdadeira dádiva, quando se doa, de fato, algo a alguém, não algo que sobrou, também não um presente formal, dado por alguma obrigação social, nem mesmo a nobre ação de suprir uma necessidade imediata a alguém de forma generosa, mas quando alguém pensa em outra pessoa, quando alguém pensa em outro alguém e procura algo com significado, além da coisa em si para ofertar, embora possa até ser útil muitas vezes, e bem mais do que isso, mas a dádiva, o presente, a oferta real é bem mais. É um dom, uma doação de si. Tratar com desprezo uma dádiva real que não tenha sido apenas um presente, tratar com desprezo, talvez por sua simplicidade, é pisotear a alma de quem a fez. Tratar uma dádiva com desprezo é pisar na alma de quem fez aquela dádiva, de quem fez aquela oferta. Um gesto generoso apenas não é ainda a essência da dádiva ou do presente, que é quando se pensa em alguém e se compra ou se faz algo ou se tira algo de si para ofertar àquele alguém, para se fazer presente ao outro. Por isso chama presente, uma maneira de eu me fazer presente a alguém a quem eu faço
uma oferta. Tal oferta, nesse sentido, ela adquire vida, ela adquire alma. Por isso eu quis trazer hoje essa bolinha de beisebol para ofertar para o meu neto. Ali na dádiva, tem alguém, de alguma forma, doando-se a si mesmo. Quando Jesus nasceu, havia alguns homens no Oriente, estudiosos dos astros, que entendiam, por um consenso da época, que cada vez que nascia um rei, apareceria uma nova estrela no céu. E esses homens, chamados na Bíblia de magos, título dado aos sábios decifradores dos mistérios da vida, tendo eles visto no céu uma estrela única, diferente de todas as outras, e compreendendo que ela indicava a vinda, a chegada de algo diferente, de um novo tempo, com a chegada de um Messias israelita, eles foram a Jerusalém para se informarem melhor, onde se encontraram com Herodes, governador da Judéia. Herodes era um típico político perverso, amante do poder e suas benesses, e corrupto. Existia isso naquele tempo. Ele era chamado de rei, e muito perturbado com aquela visita, ele inquietou-se com a possível aproximação de um concorrente ao seu mesquinho posto, consultou os teólogos, os sábios de Israel, que lhe disseram que o Messias nasceria em Belém, segundo as Escrituras. Essa informação ele passou àqueles astrônomos precoces, chamados de magos, que seguiram rumo a Belém, onde novamente viram a estrela estacionada sobre a gruta onde se achavam Jesus e seus pais, e se alegraram muito, diz o texto. A tradição baseada nos 3 presentes e na profecia de Isaías de que reis estrangeiros viriam e se prostrariam perante o Messias, passou a chamá-los os 3 reis magos. Tendo chegado ao local, aqueles homens prostraram-se e ofereceram ao menino rei as suas dádivas. E eram ouro, mirra e incenso. Bastante estranhas ao cenário em que estavam, de um curral e um coxo feito berço, revelando desde o início o escândalo do próprio Deus vir ao mundo em forma de homem. E nada importou que fosse um curral ou um palácio. Se fosse um palácio, nada mudaria nesse escândalo, nesse absurdo, nesta coisa espantosa do Deus Criador de todas as coisas, fazer-se homem e vir viver entre os homens. O contraste com a glória deixada no céu. Era o próprio Deus salvando o mundo pelo escândalo da cruz, que já estava ali prefigurada em sua humilhação extrema, no ato do Todo-Poderoso habitar um corpo humano, nascer no lugar mais pobre. Por isso Jesus disse certa vez aos discípulos: bem-aventurado aquele que não se escandalizar em mim, porque a sua presença no mundo era de fato um escândalo à mente natural. Ele que era o Senhor e Criador de tudo, ali, entre homens, feito homem, colocado num coxo, transformado em berço, e aqueles homens estrangeiros lhe entregaram presentes. E as suas dádivas eram símbolos, não eram formalidades e nem apenas utilidades, eram símbolos proféticos que aqueles homens ofereciam ao menino Jesus. A tradição lhes deu o nome de Gaspar, Baltazar e Melquior, e foram identificados como vindos da Pérsia, da Babilônia e Arábia. Mas estes dados pertencem apenas à tradição e não interferem com o sentido do texto bíblico, que foca nas dádivas e fazem intuir os seus significados. Presentes com alma. Presentes que respiram e são as sedes dos desejos, juntamente com as almas que carregam. Doar é também desejar com ênfase algo àquele a quem nos doamos, ou a forma de demonstrar a quem recebe o que pensamos dele.
o que nos trouxe aqui nesta noite para este culto a Deus, em comunhão com os irmãos daqui, nossa família, para ofertar a Ele, o Senhor e doador de tudo, em adoração, os nossos corações, os nossos desejos, mediante o sacerdócio perfeito de Cristo, é também e muito prazerosamente permitido, convidado pelo pastor desta igreja, irmã, batizar o nosso querido Álvaro, o nosso neto. O sacramento do batismo é, além de obediência à palavra de Deus, como dissemos, é o reconhecimento de uma dádiva de Deus na forma da consagração ao próprio doador em devolução daquilo que lhe pertence, assim como a assunção da missão de mordomos da propriedade de Deus para a sua glória e louvor, o que fizeram aqui hoje o Thales e a Natália. Assumiram-se como mordomos de uma dádiva preciosa que Deus lhes ofertou. E eu creio que as dádivas dos magos a Jesus representam o próprio Cristo em seus ofícios escriturísticos de rei, sacerdote e profeta, sendo Ele mesmo ofertado por nós, a sua igreja, ao mundo, e ela existe para isso, para ofertar Jesus Cristo ao mundo, começando em nossas casas, aos nossos filhos, pelo sacramento do batismo. Nós oferecemos o Rei Jesus ao mundo e aos nossos filhos. Os magos ofertaram ouro ao menino Jesus, e o ouro era um símbolo de riqueza e poder, e era um presente apropriado para um rei. Também representava e representa a luz e a verdade que Jesus trouxe ao mundo. A família de Jesus era pobre, eles deram no templo 2 pombinhos, a oferta dos pobres. Deus, por sua provisão, por certo, mandou aqueles magos levarem ouro, que serviria como fonte de sustento naquele período em que teriam que fugir para o Egito. Mas o ouro, como dádiva, aponta para Jesus como o Rei dos Reis. De todos os presentes dados aos nossos filhos, nenhum se compara àquele que torna, ao mesmo tempo, quem recebe e quem doa, na própria dádiva. A dádiva é Jesus, o Rei, a quem também nos oferecemos no mesmo ato de doar. Inserir pela fé nosso filho na comunidade da aliança, a igreja, onde estão, segundo o salmista, no Salmo 133, a bênção e a vida eterna, a vida para sempre. Pelo sacramento do batismo é oferecer-lhe Jesus, é dar-lhe a Jesus, o Rei dos Reis, para lhe ser súdito, é desejar aos filhos a mais alta condição de vida nesse mundo e empenhar a vida, a honra e a palavra para cumprir nossa parte no projeto de Deus de tomar para si as nossas crianças. Tal ato nos compromete solene e radicalmente como casal, como família e igreja, cumprindo cada qual sua parte, até que ele mesmo, o pequeno batizado, cumpra a sua própria parte no contrato selado, recebendo por fé a Cristo e sendo assim recebido para a salvação. A dádiva do ouro era a dádiva ao Rei Jesus. As figuras do céu falam de ruas de ouro, enquanto Tiago diz que a fé provada no fogo ultrapassa em pureza o próprio ouro. Presentear com ouro significa desejar glória, grandeza e pureza ao bebê. Ao ofertar a um bebê o sacramento do batismo, manifestamos nossa fé, desejo e empenho para que a glória, a grandeza e a pureza de Cristo lhe sejam outorgados por graça e por herança. Em todo o coração, meus queridos, há um trono por preencher. Em todos os corações, há um trono por preencher. E um trono nunca fica vazio. A vida de qualquer pessoa depende fundamentalmente de quem está sentado neste trono. No trono de alguns corações está o dinheiro, em outros, o rei prazer, o rei poder, alguma pessoa, o pai, a mãe, um homem, uma mulher, ou o próprio eu, sempre guloso de glórias. O sacramento do batismo coloca, por desejo e fé, o Rei dos Reis no trono do coração dos nossos filhos.
Jesus, sendo rei, proveu o princípio de autoridade e de verdade supremas. Alguém perante quem se deter e se curvar para adorar e para obedecer. Essa expectativa acalma a alma, acalma a existência e protege o indivíduo de si mesmo, dando rumo e sentido à vida. Quantos jovens, meus queridos irmãos, já pereceram e estão perecendo, juntamente com adultos, por não terem aprendido a se dobrar perante nada e perante ninguém. Vítimas dos próprios impulsos, sentimentos, pensamentos e desejos, esmagados pelo próprio peso, escravo das próprias paixões, ou curvados diante de um vazio abissal. O poeta latino Pércio, 60 anos antes de Cristo, disse que há homens curvados para a terra, sem repercussão alguma da transcendência e do céu. Ofertar a alguém Jesus como rei é livrá-lo dessa escravidão da terra e da escravidão de si mesmo. E os faz acabarem comidos pelo verme do orgulho feito Herodes. Sem um rei verdadeiro, absoluto e atemporal, fica-se à procura da própria identidade, perdendo-se em tolas fantasias, como temos visto. Dar ao mundo o Rei Jesus e dá-lo aos nossos filhos pelo batismo, pela educação cristã, pelo testemunho, é apresentar-lhes nada menos do que a salvação presente e eterna. A Igreja de Jesus Cristo oferece ao mundo o Rei Jesus e oferece também Jesus, sacerdote. Os magos ofereceram profeticamente incenso ao menino Jesus. Esta era uma oferta sagrada, que representava, como ainda hoje em alguns círculos, a transcendência e sua necessidade, a fim de se ultrapassar a pobreza espiritual de uma vida apenas terrena, apenas curvada para a terra. O incenso antigo era obtido de uma árvore muito apreciada por seu aroma e propriedades curativas. Era utilizado pelos sacerdotes em santuários e oferecido a Deus e deuses como culto solene. Por isso tornou-se símbolo de fé e espiritualidade. Os sacerdotes utilizavam o incenso em seus momentos de oração e culto. Era, portanto, um símbolo religioso por excelência, como se depreende da exclamação de Davi: suba a tua presença, a minha oração como incenso, e seja o erguer de minhas mãos como oferenda vespertina. Por isso foi também um presente profético, representando o ofício sacerdotal de Cristo. O sacerdote era aquele que se colocava perante Deus para oferecer sacrifícios por si mesmo e pelo povo. Era um intercessor e um intermediário entre Deus santo e o homem pecador. Se enquanto rei, Jesus provê a referência final de autoridade e verdade num mundo carente dessas duas coisas, o sacerdote supre a necessidade humana de transcendência, tão forte, real, tão essencial e visceral, que na ausência de um alvo legítimo onde repousar a nossa necessidade e busca de transcendência, acaba ela por repousar em qualquer objeto ou coisa. Como diz Chesterton, o problema de não crer em Deus é acreditar em qualquer coisa. Ou em algo tão vago quanto energias de qualquer tipo, ou um universo tão impessoal quanto distante, apático e alheio. Meus queridos, sem a loucura de Deus, que é mais sábia do que os homens, e sem a loucura essencial da fé, que quebra a escravidão da lógica precária na diminuta mente humana, e a loucura da pregação pela qual Deus salva o homem de si mesmo, do mundo e do diabo, pergunta-se, parafraseando Fernando Pessoa, que é o homem mais do que a besta sadia, cadáver adiado que procria? Temos necessidade de transcendência.
Sentimos que a vida física e o mundo físico não bastam ao que almeja a nossa alma. Por isso nós precisamos da música, precisamos da arte em geral e precisamos de um elo intermediário, alguém que nos introduza na transcendência absoluta, alguém que nos erga da pobre e finita realidade presente. Por isso Deus, o Criador de tudo o que há, fez alianças com a humanidade no decorrer da história, estabeleceu ritos, indivíduos e famílias para essa missão de intermediar a relação com Ele, denominada sacerdócio. Mas todas as instâncias anteriores, todos os sacerdócios desse mundo, como as tentativas de hoje, caducaram diante da perfeição do sacerdócio de Cristo, em quem o próprio Deus se fez gente. Deus e homem na plena união das duas naturezas, Ele é o sacerdócio perfeito, cujo sacrifício expiatório de todas as transgressões humanas, chamadas de pecado nas Escrituras, foi a sua própria vida derramada na cruz. Talvez os magos tenham oferecido incenso a Jesus, também para espantar as moscas do ambiente onde estivesse a criança recém-nascida. Mas o Espírito Santo anunciava através deles e da sua dádiva que Jesus é o sacerdote perfeito que intercede por nós sem cessar, diariamente, que faculta a entrada a Deus e a verdadeira vida a quem vem a Ele por fé. Ele é a plenitude do suprimento de todas as grandes necessidades humanas, por isso Ele é Rei. E nós não podemos nos governar sozinhos por nós mesmos, o que seria fantasia arrogante. E Ele também é sacerdote, porque a realidade física e temporal não nos basta. Aqueles sábios movidos pelo Espírito de Deus presentearam também a Jesus, o profeta. Outra dádiva foi a mirra, um óleo cheiroso, extraído de uma planta espinhosa, era um apetrecho profético. Os profetas a tinham como material de trabalho e com ela ungiam reis e sacerdotes. Pessoas consagradas para uma missão eram ungidas com mirra pelos profetas e também ministravam cura aos leprosos e outros enfermos. Os magos podem ter ofertado a mirra por suas propriedades de frescor e hidratação da pele do bebê, além de servir como repelente de moscas, mas esta dádiva também continha mais do que utilidade. Todas as vezes que ofertamos algo com alma, com consciência do outro, com desejo, as nossas dádivas transcendem as nossas próprias intenções para significarem algo muito maior. Os magos também sabiam ou intuíam que ali estava no mínimo um profeta esperado por séculos, um portador da poderosa palavra de Deus, mas não sabiam por certo que ele era a própria palavra de Deus feita gente. Eles estavam perante o profeta supremo que haveria de vir, cumprindo todas as velhas profecias e anunciando um novo tempo na graça de Deus. A mirra era e ainda é usada para remédios, cosméticos e óleo de unção. Era muito utilizada em rituais e cerimônias religiosas, por isso tornou-se símbolo profético de santidade e de imortalidade. Mas a mirra era também, meus queridos, utilizada para embalsamar mortos. Mesmo sem saber o profundo significado do que faziam, aqueles estudiosos de ciências naturais, pesquisadores dos astros, realizavam ali, naquela gruta humilde de Belém, um gesto profético que ia muito além das verdades às quais imaginavam acessar. Porque a mirra também dava um recado solene sobre o destino do Messias. Aquele bebê encarnava a maior das profecias ditas na velha aliança. Ele estava desde antes da fundação do mundo destinado para a queda e elevação de muitos, diz a palavra de Deus.
Ele seria e é tanto a pedra de sustentação e salvação da humanidade, quanto de tropeço e julgamento dos que não crerem. E ele estava desde o seu nascimento destinado a morrer pelos pecadores. Cada um de nós, ao nascer, também está destinado a morrer. O que chamamos nascer é começar a morrer. O que chamamos viver é viver morrendo. E o que chamamos morrer é terminar de morrer, disse alguém. Paulo diz que servindo a Cristo estava ele mesmo todos os dias entregue à morte. Mas ali naquela gruta, em Belém, estava aquele que morreria como homem para vencer de uma vez por todas a morte e dar vida eterna a todos os que se unirem a ele em fé. As dádivas dos magos extrapolavam o seu significado imediato e se direcionavam para algo muito além que Deus estava fazendo, assim como muitas das nossas ações no mundo. E aqueles cientistas que por indução divina já se haviam prostrado perante o Senhor bebê, eram também instrumentos proféticos dos seus ofícios de rei, sacerdote e profeta, com seus presentes. O nascimento de Jesus proporcionou a revelação aos judeus, representados pelos pastores no campo, através de um anjo, e aos gentios, representados pelos magos, através de um elemento da natureza, como uma estrela. Essas revelações unem a ciência pela revelação natural e a revelação especial pelo anjo, mostrando que ele é a plenitude do conhecimento de Deus, do homem e do mundo. Uma criança, meus queridos, que já é em si mesma dádiva de Deus, que nos revela em si mesma o amor e o valor que Deus tem em nós, a ponto de nos-la confiar, que é, como diz Tiago, uma dádiva perfeita, que só pode vir do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança ou sombra de variação. A igreja, como povo da aliança, a verdadeira circuncisão, no dizer do apóstolo Paulo, oferece de graça aos seus filhos e ao mundo aquele a quem recebeu também de graça. Jesus, o Rei que acalma o coração com a verdade e o direcionamento necessário. O sacerdote que introduz a transcendência de Deus na pobre imanência humana, e o profeta que diz a palavra criadora de Deus, sendo ele próprio palavra encarnada. Que preciosa dádiva é Jesus. Que preciosa dádiva. Diante disso, o salmista pergunta: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Instruído pelo Espírito de Deus, ele próprio responde: tomarei o cálice da salvação, isto é, receberei na humildade da criança a plenitude do que ele dá. E cumprirei meus votos ao Senhor na presença do seu povo. Isso significa testemunharei perante a comunidade da aliança, a igreja de Cristo, que sou seu servo, que sou seu filho e membro da sua família eterna. Por isso, queridos, a Ele toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Amém. Que Deus nos abençoe.